Olá, bom dia. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esse artigo de revisão intitulado Regulação da sinalização das células T pelos lipídios de membrana. A sinalização das células T, ela já foi muito estudada, né? Só que nessas décadas de estudo, o centro das atenções eram os estudos das proteínas, do DNA e do RNA. Entretanto, hoje sabe-se que conhecer a sinalização da membrana de células T no que diz respeito aos lipídios poderia ajudar muito no desenvolvimento de terapias contra o câncer e de doenças imunes, por exemplo, como aquele bloqueio dos checkpoints imunológicos, né? E aí os estudos atuais então visam estudar e conhecer um pouco dessa membrana, conhecer os lipídios presentes nessa membrana. Assim, o objetivo do trabalho foi discutir a função dos lipídios nas membranas plasmáticas em relação à sinalização das células T, assim como abordar conceitos de imunoterapias baseadas em lipídios. Então, existem diferentes tipos, diferentes categorias de lipídios na membrana plasmática. Essa diferenciação ela se dá em relação ao seu peso. Então, por exemplo, temos aqui o glicerofosfolipídio, temos também os lipídios esteróis, o esterol, temos os esfingolipídios, e a diferença entre esses lipídios está no seu peso molecular. Esses lipídios, eles são os principais lipídios presentes nas células de mamífero. E, por exemplo, nos lipídios esteróis, a principal gordura, né, o principal lipídio é o colesterol. Os lipídios, eles estão dispostos nessa membrana plasmática de maneira heterogênea, tanto na parte interna quanto na parte externa da membrana, assim como na lateral também. Então, por exemplo, na membrana interna está mais presente os glicerofosfolipídios, enquanto na membrana externa está mais presente os esfingolipídios. Esse conjunto de moléculas, de lipídios e tudo mais, eles formam no artigo dizia um termo que eu não consegui entender, eu traduzi, ficou literal a tradução, mas eles falam como se fosse algo, uma jangada de lipídios. E o que seria essa jangada de lipídios? Seria um conjunto dinâmico, né? Porque isso aqui é maleável, é dinâmico, um conjunto dinâmico entre os esfingolipídios, entre o colesterol e entre as proteínas. Existem três tipos de transportadores de lipídios que estão envolvidos na regulação da assimetria da bicamada lipídica. Então, tem a flopase e a flipase. Qual é a diferença entre elas? A flipase, ela transporta lipídios, substâncias da membrana externa, do meio externo para o meio interno. E, consequentemente, a flopase ela faz um processo inverso. Tanto a flopase quanto a flipase, elas dependem de ATP para esse mecanismo. Entretanto, tem esse outro transportador que independe de ATP. Entretanto, ele é dependente de cálcio. Diferentes modelos tentaram explicar a dinâmica lipídica da membrana, como a formação dos domínios, por exemplo, como o domínio de colesterol. Mas esse mecanismo ainda não é completamente elucidado. Estudos recentes eles começaram a entender o mecanismo de agrupamento dos ácidos glicerofosfolipídios. E alguns fatores eles contribuem para que esse processo ocorra, como as interações iônicas que são demonstradas aqui nessa figura B, né? As interações iônicas entre os ácidos glicerofosfolipídios com as proteínas de membrana, para formar os domínios bem funcionais, né?
Os lipídios, eles estão dispostos, né, de uma maneira heterogênea, como eu disse, e difusa nas membranas, né? Com o advento de tecnologias recentes que utilizam a imagem em fluorescência, como essas três aqui reportadas, é, elas possibilitam a visualização e tanto a visualização quanto a medição em tempo real dessa difusão que ocorre na membrana plasmática. Então, aqui temos a espectrometria relacionada com a fluorescência num tempo real, a espectrometria relacionada somente com a fluorescência, diferente daqui da em tempo real. Aqui é um microscópio de super resolução que emite uma depressão que percebe a depressão desses lipídios na membrana e assim sucessivamente. Existem a interação entre esses lipídios com os domínios lipídicos com as proteínas, por exemplo. E dependendo dessa ligação e dessa interação, que vai ter uma conformação diferente entre cada uma, dependendo dessas ligações. Então, os lipídios eles podem regular as estruturas proteicas, assim como também, a partir dessas estruturas proteicas, modular então suas funções. Então, mediante a interação entre os lipídios e as proteínas, isso pode ocorrer de forma anfipática. Então, lipídios são moléculas anfipáticas e fazem essa interação de diversas maneiras. E aqui a gente pode perceber nessa tabela a interação que o ácido glicerofosfolipídio, por exemplo, faz com o domínio, o C1, o C2 domínio, ou as regiões polibásicas da membrana. Então, essa interação aqui faz com que a ligação e a estrutura seja uma estrutura espacial ou uma estrutura linear. O colesterol, a mesma coisa. O colesterol faz aqui, tem esses domínios de ligação e aí promove uma estrutura linear. A composição dos lipídios nessa membrana é uma disposição dinâmica, né? Como eu disse. Então, a composição e a distribuição dos lipídios na membrana celular, elas são muito sensíveis a mudanças no metabolismo. Por exemplo, as células T, elas são reguladas, as suas atividades são reguladas dependendo do alto nível de colesterol presente em sua membrana. Então, linfócitos T com alta atividade, eles têm uma quantidade maior de lipídios em sua membrana quando comparado com linfócitos T quiescentes, né? Quando a célula está quiescente. E uma estimulação, então, uma estimulação dos linfócitos TCD8 com anticorpos anti-CD3 ou com interleucina 2 ou com interleucina 15, isso promove, modula o agrupamento, o clustering. Então, seria um agrupamento de lipídios naquela jangada de lipídios que eu relatei lá no início, que, né, durante aí a apresentação, de repente, a professora pode tentar explicar para a gente melhor o que seria essa jangada de lipídios. Então, existe uma coisa que é chamada sinapse imunológica. Então, aqui o artigo traz um pouquinho sobre a formação dessa sinapse imunológica. Então, a sinapse imunológica, ela é a chave para o entendimento dos pesquisadores em relação à sinalização intracelular das células T, com esse reconhecimento pelas APCs, as células apresentadoras de antígeno. Então, assim como não só a sinalização, mas também a função de endocitose, a função de secretar as citocinas. Então,
Isso tudo depende de uma boa sinapse imunológica. A dinâmica espaço-temporal da proteína ela vem sendo amplamente estudada. Entretanto, a dinâmica lipídica dessa sinapse imunológica ainda não é conhecida, tão bem conhecida. Então, uma vez que a composição dessa camada lipídica daqui presente na sinapse, ela é diferente em outras regiões da membrana. Então, os lipídios presentes na membrana não necessariamente são os mesmos presentes nessa sinapse imunológica. Aí o que acontece? Estudos de lipidômica eles mostram que esfingomielina e o colesterol são ricos nessa junção entre as células T e o anticorpo anti-CD3. Tem uma análise, né, que é com a imagem de células vivas, elas sugerem que essa jangada de lipídios, primeiramente, se enriquece ali a sinapse imunológica, para depois enriquecer ou estar presente nas sinapses que possam ser feitas mais nas periferias. Então, na verdade, né, para concluir, aumentar o nível de colesterol na membrana plasmática pode promover a secreção de grânulos por células TCD8. Então, esse aumento de colesterol pode aumentar, então, a secreção aqui de citocinas pelos linfócitos TCD8. Assim como nos linfócitos TCD4, essa questão dos lipídios está mais envolvida com a estabilidade dessa célula, do linfócito, né? Então, células ativas possuem mais lipídios em sua membrana do que células intermediárias ou quiescentes. Essa imagem aqui que eu trouxe do artigo demonstra que os lipídios de membrana eles podem fornecer locais de ligação para proteínas, mesmo com uma sinalização intracelular, como é o caso da AKT. Outro exemplo é aqui essa raiz. Essa raiz ela é da família da GTPase, que podem ser recrutadas para a membrana plasmática por meio de sua interação com essas moléculas aqui, PTB, LNS, P2 e P3. Assim também como a ZAP70, que tem um fragmento básico que se liga tanto específica quanto inespecificamente com a PTDLN3. Por exemplo, a parte básica que é específica, ela se liga a PTDLN3, enquanto o fragmento inespecífico ele se liga com o glicerofosfolipídio. E esses fragmentos eles são cruciais para a interação da ZAP70. Por exemplo, o fragmento inespecífico ele é crucial para essa interação com esse CD3 aqui, certo? Enquanto o fragmento específico ele está envolvido com a sustentação dessas ligações e desse receptor. Usando tecnologias de imagem de suprarresolução, foi possível relatar que diferentes grupos promovem um fenômeno de agrupamento de proteínas de membrana em células T. Então tem o TCR71, a LAT72, CD473, enfim, eles formam uma ilha de proteínas nessas células T, tanto nas células T quiescentes quanto as ativadas. Essas ilhas de proteína estão em escala nanométrica, né? E são altamente exclusivas. As ilhas
elas são dinâmicas e elas podem mudar sua forma em resposta à mudança da atividade celular. Por exemplo, as ilhas TCR e LAT se aglutinam para medir a sinalização em células T ativas. Foi demonstrado também que os lipídios da membrana desempenham funções vitais, funções como um papel vital na regulação da formação dessa ilha de proteína. Experimentos bioquímicos mostraram que o colesterol, por exemplo, ele pode se ligar especificamente à cadeia beta do TCR para poder medir o nanoclustering desse TCR. A modulação das células T pela membrana lipídica no tratamento de doenças. Então, esse era o objetivo do trabalho, né? Mostrar um pouco sobre, reunir informações sobre essa membrana lipídica no tratamento de algumas doenças. Então, o conceito de modulação e sinalização das células T para tratar doenças humanas, ela já foi bem comprovada, até mesmo com testes clínicos, né? E o sucesso desse tratamento se baseia na imunoterapia de bloqueio dos checkpoints, o que desencadeou uma nova onda de estudos aí em relação à sinalização da membrana das células T1, por exemplo. E aí, nesse trabalho, os autores destacam a ideia emergente de como a modulação pelos lipídios poderiam também ser usada para a sinalização das células T em relação a tratamentos de doenças humanas. E aí, nessa tabela aqui, ele mostra as diferentes doenças que vêm sendo estudadas, né, como o câncer, o lúpus eritematoso sistêmico, a inflamação, a doença inflamatória intestinal. Eles mostram aqui as drogas, né, os fármacos que estão sendo utilizados, eles mostram o efeito que isso promove nas células, então nas células de supressão, né, e aí a modulação das células T e os mecanismos que estão envolvidos nisso. Essas ideias, elas podem abrir caminho para o desenvolvimento de uma nova geração de imunoterapias, né? E aí, em relação ao câncer, esse microambiente tumoral, ele tem alta atividade imunossupressora. Logo, né, nesse microambiente, existem receptores que são coinibidores, como o morte programada 1, né, a PD1, e também aqui o antígeno de linfócitos T citotóxicos, a CTL4. Eles têm papéis importantes na ativação da atividade antitumoral. Só que o que acontece? Como tratamento para esse bloqueio do checkpoint, se usa anticorpos que bloqueiam essa ação. E esses anticorpos, eles foram aprovados, né, pela Food and Drug Administration, FDA, nos Estados Unidos, para tratar alguns diferentes cânceres, como o melanoma, o câncer de pulmão, o câncer renal de bexiga, e assim como o linfoma. Muitos ensaios clínicos estão em andamento e visando o entendimento também em outros tipos de câncer. Mas aqui nesse trabalho, os autores, eles decidiram discutir como os lipídios de membrana poderiam representar um novo alvo terapêutico para potencializar a ação do sistema imune antitumoral. As moléculas de colesterol da membrana plasmática tem vários papéis na regulação da sinalização das células T. Então, uma depressão nesse colesterol de membrana leva a prejuízos nas funções efetoras dos linfócitos T. O nível de colesterol da membrana plasmática é rigidamente regulado pelas vias metabólicas do colesterol, como a biossíntese do colesterol,
absorção e esterificação. A inibição da biossíntese e absorção do colesterol reduz os níveis de colesterol celular, enquanto a esterificação ela aumenta o colesterol. Então, esses dois aqui reduz, esse aqui aumenta. Então, uma ablação genética, uma inibição farmacológica, por exemplo, da enzima de esterificação do colesterol acetil-CoA, acetiltransferase mitocondrial, que é o que significa essa sigla CAT1, em células T, leva a níveis elevados de colesterol na membrana plasmática de linfocélulas T CD8. Mas isso não ocorre, por exemplo, em células TCD4. E aí uma consequência disso é que o agrupamento dos TCRs e a sinalização e a maturação daquela sinapse imunológica que eu citei lá atrás, nas células TCD8, elas são aprimoradas, levando a um aumento da função efetora dos linfócitos TCD8. Em melanoma e em carcinoma de pulmão de um modelo animal, em camundongo, por exemplo, a inibição da ACAT1 mostrou um bom efeito das células TCD8 na ação antitumoral. Mais importante ainda é que esse mecanismo ele tem um efeito aditivo com o efeito da terapia do anticorpo anti-PD1 no controle da progressão do melanoma, porque esses dois reagem e atuam sobre vias diferentes, mas com o mesmo objetivo. Já em relação às doenças autoimunes, o lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune que é caracterizada pela destruição múltipla dos órgãos. Pacientes com essa doença, que também pode ser chamada de LES em português, mostram atividade anormal de células T com TCRs elevados na sinalização proximal. Células T de pacientes com o lúpus eritematoso mostram níveis aumentados de glicosfingolipídios e colesterol na membrana plasmática, juntamente com alterações de sinalizações e funções das células T. O perfil de glicosfingolipídios de pacientes com lúpus tem diferenças significativas de células TCD4, quando comparados com um paciente controle, por exemplo. O conceito de modular a composição lipídica da membrana para o tratamento do lúpus tem sido testado tanto in vitro quanto já em modelos pré-clínicos. O esgotamento de colesterol por metil-beta-ciclodextrina pode anular a sinalização de TCR e intensificar, que está intensificada, nas células T de pacientes com lúpus. E aí inibir a biossíntese do colesterol nessas células T pela ação de um medicamento, de um fármaco conhecido como atorvastatina, também pode reverter os seus defeitos de sinalização e reduzir seus produtos, né? A produção das citocinas, que contribuem para a patogênese do lúpus, como a IL-10, a interleucina 10 e a interleucina 6. Já na doença inflamatória intestinal, o ômega 3, né, que é um óleo presente em peixes, o ômega 3 é um ácido graxo poliinsaturado, que tem uma dupla ligação no carbono final da cadeia carbônica. Esses ácidos graxos eles têm sido usados como suplementos dietéticos com ação anti-inflamatória em várias doenças humanas, como a doença inflamatória intestinal. O ômega 3 ele pode inibir a proliferação de células T e diminuir a produção de citocinas do tipo TH1, aumentando a produção de citocinas do tipo TH2. A diferenciação de células TH17 também pode ser suprimido pela utilização do ômega 3. Outro ácido graxo que são utilizados na dieta, que também mostram efeitos promissores no controle de doenças autoimunes em animais, é
os ácidos graxos de cadeia longa e de cadeia curta, que eles podem dar um suporte nessa diferenciação das células TH1 e TH17, e como consequência disso afeta a imunidade do sistema nervoso central de ratos em experimentação que estavam com a encefalomielite. Então é isso. Muito obrigado.